Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é meu pai José Maria. E este é o meu filho Samuel, mais uma vez com vocês. E estamos aqui para continuar aquela sequência que a gente começou há 2 vídeos atrás, até falamos. Se você ainda não viu aquele vídeo, né, que a gente explica o porquê que a gente quer ensinar, ou seja, falando das promessas de Deus, né? Falamos inclusive que na Bíblia tem mais de 3.500 promessas. Então, você quer descobrir um pouquinho mais sobre isso, como se apropriar, como usar essas promessas na transgeracionalidade, assiste aqui. E hoje a gente vai dar sequência a essas promessas que Deus deu para o meu pai e minha mãe quando nós éramos ainda pequenos, né? A preocupação que eles tinham de nós caminharmos, eu e minha irmã, caminharmos nos caminhos do Senhor, não nos desviarmos desses caminhos, né? Então gravamos o vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma olhada aqui. E hoje é a segunda promessa, né? A primeira promessa está baseada em Isaías 59, agora tem a promessa de Salmo 128. Pai. Então, é um prazer, uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês e poder compartilhar mistérios. Então, coisas misteriosas. Ontem eu estava conversando com um irmão, ovelha nossa, discípulo nosso lá do Japão. E ele falou: Pastor Zé Maria, essas mensagens estão me edificando tanto. E eu descobri que eu nunca tinha percebido isso nas Escrituras, que Deus não é um Deus só de Abraão. Deus é o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, do José, e até chegar na pessoa de Jesus, que foi aquele que saiu dos lombos de Abraão para ser o Messias, da tribo de Judá, dos 12 filhos, um dos 12 filhos de Jacó. Então Deus é um Deus geracional, né, senhor? Deus é um Deus de legado, né? Então nós estamos com essa proposta de trazer revelações de mistérios que estavam ocultos de séculos e séculos. Não que outras pessoas não tiveram, mas Deus é um Deus que vai trazendo revelações para a gente. Na necessidade de cada geração, né? De cada geração. E de cada pessoa, de cada família. Exato. É isso? Então, inclusive, até a maneira de interpretar e reinventar, reviver essas histórias bíblicas no processo. Por exemplo, hoje, nessa segunda promessa, Manuel, que foi a promessa que Deus nos deu, e nós não só recebemos a promessa, nós aprendemos a orar essas promessas. É isso. Como orar as promessas de Deus pelos filhos, para que essa promessa ela passe para os nossos netos, como está acontecendo na nossa geração, né, Samuel? Aquela questão da apropriação que a gente explicou naquele vídeo, 2 vídeos atrás, né? Então, se apropriar, você personalizar, personificar e viver aquilo de forma prática, do dia a dia, Exatamente. na sua oração. Como a Bíblia fala, né? Inculcar nos filhos de manhã, à noite, ao deitar, ao levantar, quando come. Então, a gente precisa fazer isso também. Sim. Porque o que está escrito, olha, o que está escrito aqui está a Bíblia Sagrada. O que está escrito aqui é letra. A letra mata, diz o Senhor. Lá, através do apóstolo Paulo, né? A letra mata, mas o Espírito produz vida. Então, quando você capta a vida que está na palavra, você recebe rema de Deus, não só o logos. Rema de Deus, e ela se encarna dentro de você. Então, por isso, hoje, nós queremos então falar sobre a segunda promessa que Deus nos deu para nós orarmos pelos nossos filhos, essas promessas que está no Salmo 128. Eu quero ler para você que na linguagem, na versão aqui, ó, a Bíblia King James, é uma tradução atualizada. Feliz o lar ou a pessoa que teme a Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Teme a Deus e anda nos seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, feliz será e próspero. E será um homem feliz e próspero, uma pessoa abençoada e próspera. Versículo 3. Sua esposa será como a videira frutífera na sua casa, e teus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Então a esposa no relacionamento de Cristo e a igreja, a esposa é o símbolo da igreja, né? A esposa. Marido e mulher, Cristo e a igreja, é uma coisa só, é um mistério também que foi revelado através do casamento. Eu não vejo o casamento de Cristo e a igreja, mas eu vejo o casamento das pessoas. O meu casamento com a minha esposa, o casamento do Samuel com a Débora. Então, o mistério é revelado no casamento de quem? Do relacionamento entre Cristo e a igreja. É um mistério, por isso que o diabo odeia tanto o casamento. E a esposa, então, aqui está falando de a esposa ser como a videira. Videira produz uva, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então a videira é o símbolo da igreja. E aqui continua falando, ó,
A tua esposa será como a videira frutífera em tua casa, e os seus filhos como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Está falando então de uma oliveira produz azeitona, certo? E a azeitona é o símbolo de quê, Samuel, na Bíblia? O azeite, a unção, né? É a unção do Espírito. Então, filhos ungidos, filhos cheios do Espírito Santo, filhos abençoados, seus filhos serão como os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Está vendo que isso é mistério? Então, filhos cheios do Espírito Santo, ungidos, que têm a capacidade de discernir, né, Samuel, os mistérios de Deus. É isso? Consegue perceber o que é de Deus, o que não é, né? Consegue ter essa sensibilidade. Enfim, são muitas coisas. Muitas coisas, né? Aí o versículo 4 diz assim: eis como será abençoado a pessoa que teme o Senhor. Está falando de família, está falando de lar, está falando de bênção para a sua esposa e para os seus filhos. Aí no versículo 5 ele continua: que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Aí no versículo 6 ele conclui o Salmo 128. E essa versão aqui do King James é muito bonita, ficou muito bem. Diz assim: para que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos, para que você alcance a felicidade dos seus netos, e vejas a paz sobre Israel. Então, quando você começa a conviver, eu estou convivendo com os meus netos aqui, eu moro numa chácara, como já dissemos anteriormente, né, senhor? Uma chácara muito gostosa, muito bonita, nós estamos gravando aqui nessa chácara. E ontem nós pegamos a nossa netinha, a mais nova da nossa filha Priscila, veio para cá, que está com 1 ano e meio, e passou o dia conosco. Então está dizendo aqui, para que alcance a felicidade dos seus netos. Que felicidade, quando o Samuel, né, Samuel, quando você arruma os seus filhos, para o Caleb e o Lucas para vir para cá, qual a reação deles para vir para casa do vovô? Vamos na casa do vovô. Aí, então eu não quis envelhecer como uma pessoa infeliz, uma pessoa mal-humorada, um velho ranzinza, né? Um velho ranzinza, mal-humorado, rabugento, que distancia os netos dele. Mas eu sonhei, né, de ter uma família, como diz aqui o Salmo 128, ó, uma família que alcança a felicidade e você vê a felicidade dos seus netos. Então aqueles caminham, andam, sobem nas árvores. Agora mesmo o Caleb e o Lucas estão aqui hoje comigo, com o Samuel. Estavam subindo, trepando nas árvores, eles passeiam, vão, brincam para todo lado. Então correm, porque a chácara aqui tem 5.000 metros. Que felicidade! E uma coisa, né, que a gente falou sobre a personificação dessa promessa, né? Como fazer isso então, né, pai? Para que essa alegria se torne real para você, né? Seja prático. Então, como fazer isso, né? Deixa eu pegar a versão aqui da revista atualizada, e ela fala assim, ó: sou bem-aventurado porque temo ao Senhor. Isso é personalizar. Você personaliza, você pode fazer isso em forma de oração, de música. Eu sou um homem bem-aventurado. Ou dizer para você mesmo, olhando no espelho. Porque eu temo o Senhor, né? Eu chamo isso no consultório de mentalização. Você mentaliza isso, você cria e fala e repete aquilo até que aquilo se torne verdade para você, né? E você continua: porque eu ando nos seus caminhos, do trabalho das minhas mãos eu comerei, e feliz serei e tudo me irá bem. Eu vou prosperar. A minha esposa no interior da minha casa será como videira frutífera e meus filhos como rebentos de oliveira ao redor da minha mesa. Aí. Personifica. Personificado. Eu serei abençoado porque eu temo ao Senhor. E continua: o Senhor vai me abençoar desde Sião para que eu veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da minha vida. E aí o último versículo, né, que a gente ensinou: para que eu veja a felicidade dos meus netos e eu enxergue a paz sobre Israel. Então, quando a gente personifica isso, olha só, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui sobre personificação ou mentalização, como a gente ensinou. Você já viu aquelas pessoas, pai, que mente, que ela acredita tanto na mentira dela que ela passa a acreditar que aquilo é verdade? Por que a gente não usa isso para a verdade? A verdade, a palavra de Deus, a verdade, a gente pega isso e começa a repetir, e isso muda uma chave no nosso cérebro, aquilo passa a ser verdadeiro. Eu sou um homem bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Isso é personificar o Salmo 128. E serei alegre, verei alegria nos meus netos, Sim. E verei a paz de Jerusalém, e eu serei próspero, e eu serei abençoado. Ou seja, você começa a viver aquilo começa a fazer sentido, se torna real para você. Então, você pega essa promessa, personaliza, e você começa a orar essa promessa para os seus filhos. Então, nós vamos fazer isso agora.
aproveitando isso, nós vamos fazer um momento de oração. Se você está conectado conosco agora nessa gravação, nós queremos orar por você, para que essa mensagem entre no seu coração, no seu lar, e dê para você esperança. Nós vamos fazer agora, eu gostaria que você parasse um pouquinho aí, nesse momento que você está, trabalho, carro, qualquer coisa, você fechasse seus olhos, parasse o carro, você então, quando chegasse em casa, que você pudesse orar conosco. Nós queremos abençoar você através dessa ministração aqui, em nome de Jesus. Como nós oramos, e a vida inteira, eu e minha esposa, são 43 anos de casado, nós nunca deixamos de orar por eles até hoje, até o dia de hoje. Então vamos orar agora comigo e aqui com Samuel. Pai, eu te agradeço muito porque esse salmo, essa promessa, vem para o nosso coração hoje, ó Deus, como uma bênção de um pai que não pode mentir. O Senhor nunca mentiu em suas promessas. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor promete algo, o Senhor cumpre, Pai. Então cumpre essa promessa na vida de Samuel. Que o Samuel seja um homem próspero, frutífero, junto com a sua esposa, junto com os nossos netos, que são os filhos dele. A Priscila com o Eduardo, nosso genro. Que os 3 filhos que o Senhor deu para eles sejam prósperos também, abençoados, felizes. Crianças, ó Deus, que estão crescendo num ambiente, numa atmosfera, ó Deus, de paz, de prazer, de alegria, de vida e temor do Senhor. Pai nosso, que essa promessa se cumpra na vida dos nossos filhos, que essa promessa se cumpra na vida dos nossos netos. Nós oramos agradecidos porque queremos que isso entre no coração dessas pessoas que estão conectadas conosco hoje, em nome de Jesus. Não é isso, Samuel? Isso aí, amém. Amém? Então, olha, eu gostaria que você prestasse atenção nisso e que você que não tem família, por exemplo, talvez você esteja criando seus filhos sozinho como mulher, talvez você ainda seja solteiro, mas você já começa a entender e programar a sua vida de casado futuro de acordo com isso aí. Sim. Então, que essas promessas, talvez você esteja aí com um casamento ruim, difícil, mas você pode orar essas promessas para que elas se cumprem na vida dos seus filhos e netos e bisnetos. Não é isso, Maria? Isso aí. Fez sentido para você? Gostou? Entendeu a mensagem? Então, primeiro, coloque em prática. Segundo, se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com pessoas da sua família, isso. Com pessoas pais. Que você ama, né? Essa mensagem precisa chegar a outras pessoas também. Combinado? Que o Senhor te abençoe e te guarde, né, Samuel? É isso aí. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.